Eu tenho certeza que quando você era criança, você já passou por isso. Todo mundo já teve aquela dorzinha chata que parecia que doía lá dentro do osso. Aquela dor de crescimento nas pernas. Sabe de qual eu tô falando? Aquela mesmo, que você inventava que tava doendo muito só pra não ir pra escola, que eu sei, tá? E essa dor do crescimento físico que a gente está falando vem quando o corpo está se alongando, se transformando e os ossos parecem gritar porque estão se preparando para sustentar uma nova altura e um novo peso. E na nossa vida espiritual é exatamente igual. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, ele começa a esticar a nossa alma, mexendo em áreas que estavam adormecidas, corrige as veredas que estavam tortas e fortalece o que estava bem fraquinho. Isso dói. Não vou mentir pra vocês, isso dói. Não porque Deus quer nos ferir, nos machucar, mas porque Ele está nos moldando para suportar o novo tamanho da fé que Ele vai colocar dentro de você. E sabe o que é mais curioso? É que assim como nas dores do crescimento na nossa infância, depois que passa aquela dor toda, aquele sofrimento, a gente percebe que ficou realmente mais forte, mais maduro e mais perto da estatura de Cristo. Você ouviu o que eu falei? Mais perto da estatura de Cristo. Amém? É como se o Espírito Santo dissesse assim pra você: você pediu pra crescer, então eu vou te dar músculos espirituais pra você suportar o peso e o tamanho da graça que eu tenho pra você. Glória a Deus. E esse crescimento que você tá passando hoje dói, porque Deus precisa remover suas roupas velhas pra colocar as vestes novas em você. E dói porque Ele trabalha dentro de nós. E eu tenho que falar pra você que esse processo não é confortável, não é tranquilo e muitas vezes vai nos causar muitas dúvidas, mas é necessário porque toda dor em Deus tem um propósito para sua vida. Todo crescimento espiritual exige rompimento. Lá em João 15, Jesus fala sobre a videira. Todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Veja, o ramo já dava fruto. Ele não estava e nem era estéril. Mas mesmo assim, Deus o limpa. E limpar é cortar, é podar. Isso representa o processo de crescimento. Assim como a planta sente o corte, nós também sentimos quando Deus nos poda. Ele corta relacionamentos da nossa vida que nos afastam de Deus. Hábitos que estão nos impedindo de avançar e pensamentos que nos aprisionam, nos deixam estagnados, parados. E nesse momento a gente sente dor, mas é a dor da limpeza, da preparação, da maturidade na fé que nós precisamos ter para poder gerarmos testemunhos, termos autoridade para ajudar outras pessoas, glorificando, exaltando e honrando ao nosso Deus. Para você crescer em Deus, você precisa ser provado no deserto. Olha Moisés, ele cresceu no palácio, mas foi no deserto que Deus amadureceu ele. José teve sonhos grandiosos, mas foi vendido pelos seus irmãos, traído e preso antes de viver o seu propósito. Davi foi ungido rei, mas precisou enfrentar gigantes, fugir e se esconder em cavernas. Todos eles passaram por dores, não porque Deus os rejeitou ou virou as costas para eles. Assim como você tá aí pensando que Deus não quer mais saber de você, mas porque Deus estava preparando eles para serem grandes profetas, reis, governadores como foram, e ainda foram grandes exemplos de homens na Bíblia para todos nós, para nos inspirarmos neles e confiarmos ainda mais nos planos de Deus, dos planos que Ele tem para nossa vida. O deserto nunca é o castigo. Coloque isso na sua cabeça e nunca mais volte a pensar isso. Deserto é o treinamento de Deus. É no deserto que aprendemos a depender de Deus, que a fé é fortalecida e o coração é forjado e purificado. Essa dor do crescimento revela quem realmente nós somos. Não é só sobre o outro, é sobre nós mesmos, nosso caráter, nosso coração, nossos sentimentos, quanto às coisas aqui da terra, as coisas terrenas. Quando tudo tá indo bem na sua vida, é fácil dizer, né? Eu confio em Deus. Mas quando vem a dor, aquele atraso do que você está esperando, alguma perda, aprovação, é ali que descobrimos se essa confiança é verdadeira mesmo. Se você confia mesmo nos planos do Senhor. Deus permite certas dores não para nos destruir, mas para revelar o que está dentro de nós. Porque o nosso coração, o coração do ser humano, ele é enganoso. Veja Pedro, ele dizia que jamais negaria Jesus, mas quando veio a pressão, ele negou. E não foi uma vez só não, ele negou 3 vezes a Jesus. E só depois dessa queda e arrependimento que Pedro se tornou um homem firme e cheio do Espírito Santo, que começou seu ministério e pregou para milhares de pessoas. A dor o expôs, mas também o curou. Você precisa sentir a dor do crescimento para se aproximar mais de Cristo. Hebreus 5, versículo 8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, até Jesus,
o Filho de Deus, que deu a vida dele por nós, aprendeu através da dor. Então quem somos nós para querer crescer sem passar por ela, sem sentir essa dor que é tão necessária nesse tempo para nossa vida? Nós queremos ensinar nós mesmos a quem nos criou, a quem sabe de todas as coisas? Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como as pessoas que constroem sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vieres as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá em grandes estrondos. Então Deus usa o nosso sofrimento para nos moldar a imagem do seu Filho. E para isso nós precisamos sim passar por essa transformação e dor do crescimento. Cada lágrima, cada luta, cada silêncio de Deus é uma aula espiritual que nós estamos aprendendo. Ele está colocando cicatrizes em nós para que a gente possa sempre nos lembrar do que Ele fez na nossa vida, que sem Ele nada seria possível. Seja como Paulo, que entendeu rápido a dor do crescimento. Ele rogou 3 vezes, ou seja, ele pediu 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne dele. Mas Deus responde: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor a Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ele entendeu bem. Paulo entendeu que quando ele tem um problema, é aí que ele se torna forte. E como ele fez isso? Quando ele tem uma dificuldade, um problema, ele enfrenta, não fica murmurando, de cabeça baixa, resmungando, reclamando e se lamentando para todo mundo, mas ele tenta resolver, ele vai direto na fonte, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê a sabedoria, a estratégia certa para vencer e para lidar com aquele problema, com aquele espinho na carne. E o resultado da dor depois se torna o nosso crescimento, amadurecimento. Depois que passa a fase das dores do crescimento, o corpo fica mais forte, ainda mais forte. Assim também acontece com a nossa alma. Depois de você ser provado, forjado e lapidado, você sai mais forte, mais confiante e mais cheio do Espírito Santo para lidar com qualquer situação, qualquer problema. Paulo também escreve em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho certo de que aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o que dói agora é só o preço do crescimento que está por vir, da glória que vai cair sobre nós, sobre a nossa vida. E agora eu espero que depois desse vídeo você se fortaleça, você se sinta agraciado e privilegiado por esse ensinamento de Deus para sua vida. Eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, não esquece de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo que você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.